Olá pessoal, vocês já perceberam que esse cenário aqui não é a Faria Lima e eu não sou o Professor Baroni, estou aqui no canal do Professor Baroni para falar sobre filosofia e investimentos, a convite do Professor Baroni. Meu nome é Jean Tozeto, eu sou escritor de livros e hoje eu quero falar da importância da reserva de emergências. Logicamente, esse é um canal sobre fundos imobiliários e se eu estou aqui é para defender o investimento em fundos imobiliários. Eu particularmente tenho boa parte da minha carteira em fundos imobiliários, mas eu divido isso com ações de empresas que pagam dividendos. Também tenho cotas de fiagros, mas felizmente eu tenho uma base que se chama reserva para emergências. E se eu tivesse que começar do zero hoje, eu começaria justamente por ela, pela reserva de emergências, porque recentemente eu tive um episódio no qual eu tive que usar parte dessa reserva e eu fiquei muito tranquilo com relação a isso. Eu percebi que não é apenas em relação à renda variável que você tem que estar disposto a perder parte de seu patrimônio, ou momentaneamente ou para sempre. Você nunca pode colocar em bolsa de valores um dinheiro que pode faltar no curto e no médio prazo, e você tem que estar disponível a alocar um dinheiro para o longo prazo, onde você vai testemunhar quedas severas no seu patrimônio, e se isso te incomodar, se isso te perturbar, talvez você não tenha o perfil para investir em renda variável. Mas igualmente o dinheiro que você coloca na reserva para emergências é um dinheiro que você tem que estar disposto a perder para sempre se acontecer uma emergência. Como eu sou uma pessoa de carne e osso, eu espero estar falando com pessoas de carne e osso. O primeiro passo para você ter uma longa jornada de investimentos, na verdade, é se livrar das dívidas. Se você está endividado, primeiro você deve quitar essas dívidas para depois pensar em fazer investimentos. Com as condições zeradas, você deve pensar também em compor uma reserva para emergências. E qual seria o montante para você compor a sua reserva de emergências? É consenso entre os educadores financeiros que você deve ter pelo menos 6 meses das despesas da sua casa guardados numa reserva para emergências. Por exemplo, você com sua esposa ou você com seu marido, vocês têm uma renda somada de 10 mil reais e vocês conseguem passar o mês gastando apenas 8 mil reais por mês. Logo, vocês têm 2 mil reais para guardar ou para investir. Dessa forma, tendo um custo de vida mensal de 8 mil reais, em 6 meses o custo de vida seria de 48 mil reais. Se a capacidade do casal é guardar 2 mil reais por mês, e a gente não está considerando a inflação nesse processo, seriam 4 anos para formar uma reserva para emergências. Parece um tempo longo, não parece? E de fato é um tempo longo. E como é que você vai ficar esperando 4 anos para poder investir? Nesse caso, não apenas por teoria, mas pela prática da vida, eu vou insistir com você. Faça primeiro a sua reserva para emergências. Dê prioridade para a construção das suas reservas para emergências. Se você não quiser colocar integralmente a sua poupança mensal em reservas para emergências, destine no começo pelo menos 80% dessa poupança. Os outros 20% que você tem vontade de investir, e eu não vou te proibir de investir, você pode investir sim, alocar em renda variável, começando por fundos imobiliários, para você poder entender a mecânica do mercado financeiro, para você poder entender como é receber os primeiros rendimentos dos fundos imobiliários. Se você vai investir pouco, no começo você vai receber muito pouco também de dividendos, de rendimentos desses fundos, mas investindo pouco você vai aprender da mesma forma essa mecânica. Dessa forma, se o mercado passar por uma fase difícil, como você está começando a investir com pouco dinheiro, você não vai sentir tanto as suas dores de eventualmente imaginar que esteja perdendo dinheiro, porque depois o mercado é cíclico, ele entra numa fase positiva, e se você posicionou seu dinheiro em bons fundos, em boas ações, certamente o seu patrimônio vai reagir positivamente.
A gente constrói reserva de emergência para não usar, é como pagar o seguro do automóvel, você paga o seguro para não usar, mas quando acontece um incidente, você agradece que você está segurado, porque isso vai amenizar os seus problemas, não é que você não terá problemas, isso vai amenizar e vai facilitar a resolução parcial ou integral desses problemas. E você percebe a importância da reserva de emergências quando acontece uma emergência, um imprevisto que você não contava com ele, mas que felizmente você tem um dinheiro para suprir essa necessidade, sem você precisar entrar no cheque especial, sem você precisar usar o cartão de crédito e de repente não conseguir pagar a fatura no mês que vem. Os bancos não incentivam que você faça reserva para emergências. Em primeiro lugar, porque as aplicações bancárias de renda fixa têm um desempenho muito abaixo do que a gente necessita realmente. Em segundo lugar, ele conta que você vai precisar de crédito bancário, porque é no pagamento de juros para esses créditos, quando você assume uma dívida, quando é o banco que vai ganhar dinheiro com você. Então o banco vai ganhar muito dinheiro com o suor do seu trabalho para pagar apenas os juros. Ele deseja que você fique endividado por tempo indeterminado. E sem querer ser o dono da verdade, eu vou apontar 2 locais para você alocar o dinheiro para a reserva de emergências. O primeiro lugar, que é o meu favorito, é o Tesouro Selic, porque ele não tem a marcação a mercado como ocorre com os títulos de longo prazo. E a segunda opção que eu vou citar é um CDB que cobre 100% do CDI. Alguns bancos digitais têm essa modalidade. O importante é que você tenha liquidez, que você possa sacar esse dinheiro no próprio dia, e a rentabilidade não vai ser tão importante, mas pelo menos ela tem que cobrir a inflação oficial do governo. E uma terceira opção para os mais conservadores é a famosa caderneta de poupança. Uma quirela você pode deixar assim em caderneta de poupança. Você nunca sabe quando vai precisar de dinheiro vivo num sábado à noite que você possa sacar num caixa 24 horas, por exemplo. Nesse caso, a poupança tem a sua eficiência, sim, por mais que as pessoas queiram fazer um desmonte da caderneta de poupança, que ela já ajudou muita gente nesse país. Se acontecer um incidente relacionado com a segurança ou a saúde da sua família, ou de algum familiar seu, ou de algum amigo seu que você precise ajudar, e se você gastar parte da sua reserva de emergência sem dó, porque você não vai se importar com dinheiro, você vai se importar em resolver a emergência, aí você vai perceber o quanto você gosta das pessoas que te cercam. Às vezes, tem um exame de saúde que o convênio não cobre, mas que ele pode antecipar o diagnóstico de uma doença grave, então você não vai pensar 2 vezes, você vai cobrir esse exame do seu próprio bolso. Pode ser que um grande amigo do seu passado esteja convalescendo e você precisa viajar para poder ver ele pessoalmente, talvez pela última vez, você vai usar o dinheiro da reserva de emergência, você não vai pensar 2 vezes. E se você não mora em condomínio, não mora em loteamento fechado, mora num bairro de ruas abertas, de repente alguém tentou arrombar a sua casa, você vai reforçar a segurança da sua casa, colocar uma grade na janela, não é o que a gente queria fazer, mas de repente é necessário, você vai fazer isso sem pestanejar, para deixar a sua família mais tranquila. Ou quem sabe queimou o motor da geladeira da sua casa e você precisa repor essa geladeira o quanto antes. Você vai comprar essa geladeira com o dinheiro da reserva de emergência e vai falar, poxa vida, como é bom ter um dinheiro guardado para essas ocorrências. Porque sem uma reserva de emergências, ou você pega dinheiro emprestado, ou você saca dinheiro do investimento de longo prazo, e se o mercado, a bolsa estiver num ciclo de baixa, você vai realizar prejuízo, você vai ficar bravo 2 vezes. Então, no começo da sua jornada de investimentos, 80% da sua economia você deve colocar em reserva de emergência e 20% você destina para investimentos em longo prazo. Quando você tiver a sua reserva de emergência formada, cobrindo 6 meses de despesas da sua casa ou mais, aí você pode inverter. Você pode colocar 80% da sua poupança mensal em renda variável, em fundos imobiliários, em ações de empresas que pagam dividendos, em fiagros, no exterior, e 20% você continua reforçando a sua reserva de emergência. É o que eu faço.
O meu aporte mensal é 80% aproximadamente para a renda variável e 20% reforçando o meu caixa. Além da minha reserva de emergência, eu tenho uma reserva para oportunidades quando o mercado apresenta uma situação clara de aporte com margem de segurança. E eu também tenho uma pequena reserva de provisão para gastos que a gente tem no começo do ano, com IPTU, IPVA, a escola da criança. Eu procuro antecipar as 12 mensalidades, então ao longo do ano eu vou fazendo um pequeno caixa, pequeno comparado com o restante do patrimônio, mas é um caixa importante para deixar a gente tranquilo no começo do ano. Construir uma reserva para emergências é um princípio de prudência. E a prudência não está relacionada com uma questão moral, se você é um cara bom, se você é um cara ruim. Sabe por quê? Porque coisas boas e coisas ruins acontecem aleatoriamente para pessoas boas e pessoas ruins. Então, todo mundo deveria ter uma reserva de emergência. A gente nunca se considera uma pessoa ruim, a gente sempre se considera uma pessoa boa. Mas coisas ruins podem acontecer para a gente sim. Então, se acontecer alguma coisa ruim para você e você tiver uma boa reserva de emergências para sanar ou atenuar essa situação, você vai poder ter um motivo de agradecimento. Agradecimento por ter a reserva de emergência e tomara agradecimento porque os danos que foram provocados para você foram apenas danos materiais e não envolveram danos pessoais e não se relacionaram com a saúde das pessoas que você mais preza. Logicamente eu apresentei uma abordagem bem conservadora das coisas. Tem pessoas que vão te falar coisas diferentes, pessoas arrojadas, pessoas moderninhas, pessoas que vivem numa outra realidade, a realidade de repente da Faria Lima, e nós aqui no interior temos o pé no chão literalmente. Então você que é uma pessoa sensata, você sabe o que é melhor para você e para sua família, você vai entender tudo isso que eu falei hoje. No mais, um grande abraço e até a próxima!